Hoje nós iremos falar de progressões geométricas. Progressões geométricas são sequências de números reais, onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por uma constante. Essa constante, a gente chama ela de Q, tá? Chamada razão, e a gente representa pela letra Q. A gente tem alguns exemplos de progressões geométricas aqui. Então, na letra A, então do 3 vai para o 6, 6 para o 12, 12, 24. O que a gente pode observar aqui? É que está havendo uma multiplicação por 2. Então, 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12 vezes 2 e assim por diante. Para a gente encontrar a razão desta PG, a gente sempre vai fazer o número, partindo do segundo, dividido pelo anterior. Então, 6 dividido por 3, 12 dividido por 6 ou 24 dividido por 12, tá? Em qualquer uma dessas situações, o resultado vai ser 2. Então, vai ser multiplicado por 2. Na letra B, a gente pode observar que está diminuindo, tá? 54, 18, 18, 6. A gente até poderia dizer que, ó, está sendo dividido por 3. Tá? Mas sempre quando a gente está falando da PG, a gente vai falar da multiplicação. Então, como que a gente faria isso? Então, a razão 18 dividido por 54 aqui, se a gente fazer essa divisão, vai dar um número quebrado. Então, a gente simplifica, para não usar o decimal. Então, na hora de simplificar, eu sei que esses dois números dá para dividir por 18. Dividindo por 18 dá 1/3. Então, eu posso dizer que aqui está sendo vezes 1/3. Então, está sendo multiplicado por 1/3. Ou dividido por 3, tá? Sempre lembrando que quando a gente vai fazer aqui a multiplicação, então, quando a gente tem aqui, ó, 54 vezes 1/3, é 54 vezes 1, 54, resultado divide por 3, que dá 18, certo? Na letra C está aumentando. Então, 1 para 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Então, a razão vai ser 3 dividido por 1, que vai ser igual a 3. Na letra D, uma das coisas que a gente pode observar na letra D é que tem um positivo, negativo, um positivo, negativo. E aí, o que acontece nessa situação? Então, vamos calcular a razão. Então, eu vou pegar um número e dividir pelo anterior. Menos 8 dividido por 2, mais com menos, vai ficar menos. 8 dividido por 2, 4. Então, a resposta vai ser menos 4. Tá? Então, aqui está havendo uma multiplicação por menos 4. Então, 2 vezes menos 4, 2 vezes menos 4. Mais com menos, menos. 2 vezes 4, 8. Quando a gente for fazer o menos 8 vezes menos 4, menos com menos, mais 4 vezes 8, 32, certo? Então, você observa que um resultado deu negativo, o outro deu positivo. As PGs, elas também têm a classificação, tá? Então, por exemplo, na letra A, a gente pode observar, na letra A, que os números... A gente pode observar na letra A aqui, ó, que os números estão subindo, estão aumentando, tá? Se ele está aumentando, então vai ser uma função, uma progressão crescente, tá? Então, se os números aumentam, vai ser crescente. Na letra B, está diminuindo, vai ser decrescente. Letra C, está aumentando, vai ser crescente. E na letra D? Na letra D, ela aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Então, como que eu vou... Não é nem crescente nem decrescente, a gente chama ela de alternante. A única sequência que não aparece aqui vai ser uma sequência, por exemplo, 2,
2, 2, 2, tá? A gente chama essa sequência de sequência estacionária, tá? Estacionária. E aí, a razão desta sequência vai ser 1. Então, a gente está 2 vezes 1, vezes 1, então está sendo multiplicado por 1. Vamos fazer alguns exemplos, tá? E aí eu já vou estar mostrando a fórmula geral da PG. Então, primeiro eu vou fazer de uma forma o exercício e depois eu faço pela fórmula, para a gente aprender como é que usa. Então, exemplo 1. Calcule o sexto termo da PG, 3, 6, 12. Eu tenho 3 termos, ele quer o sexto. Então, eu posso fazer da seguinte forma. Então, eu tenho 3, eu tenho 6, tenho 12. Então, eu tenho aqui o A1, eu tenho o A2 e tenho o A3. Aí, precisa aqui. Então, eu tenho A4, A5, A6. Esse vai ser o meu A6. Como que eu posso estar fazendo isso? Primeiro, eu descubro a razão. A razão, 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, a razão é 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 2, 96. Então, o meu A6, o sexto termo, vai ser o 96. Ok? Só isso. Agora, usando a fórmula, porque vai que seja um... tem que calcular o centésimo termo. Como que eu posso estar usando a fórmula? Então, ó, no lugar do AN, eu vou usar o A6. Né? Então, a gente vai usar essa fórmula aqui. Ó. Então, no lugar do AN, o A6. No lugar do A1, o A1 é o primeiro termo. Quem é o primeiro termo aqui? O primeiro termo vai ser o 3. Tá? Então, no lugar do A1 eu vou pôr o 3. A razão que a gente já descobriu ali é 2. E o N é sempre o mesmo número que está aqui, ó. Então, no caso, o N aqui vai ser o 6. Então, eu tenho a N igual a 1 vezes a razão elevada a N menos 1. Então, o A6 vai ser igual. O A1 é 3 vezes 2 elevado a 6 menos 1. A6 igual 3 vezes 2 elevado a 5. Primeiro a gente resolve a potência. 3 vezes 2 elevado a 5, 32. 3 vezes 32, 96. A mesma coisa que tinha dado no anterior. Vamos para o próximo exemplo. Determine o primeiro termo da PG em que A6 é igual a 160 e a razão é igual a 2. Então, neste caso, como eu tenho a razão, eu tenho A6, certo? Poderia fazer o quê? Então, eu poderia fazer um A2, um A3, um A4, A5, A6. O A6 é 160. Se aqui a gente vai fazendo vezes 2, então aqui ó, a gente vai multiplicando por 2. Se a gente voltar, a gente faz a operação inversa. A gente vai fazer o dividido. Então, 160 dividido por 2, 80 dividido por 2, 40 dividido por 2, 20 dividido por 2, 10 dividido por 2. Então,
o primeiro termo, A1, vai ser 5. Ah, mas agora eu quero usar a fórmula. Como que eu faço para usar a fórmula? Então, o AN, a gente vai usar o A6, que é 160. O A1, eu não sei quem é. A razão é igual a 2. E o N vai ser o 6. Então, a gente tem aqui a N igual a 1 vezes a razão, N elevado a menos 1. Então, no lugar do AN, a gente põe o 160. O A1 não sei quem é. A razão é 2 e aqui 6 menos 1. Então, 160 igual a 1 vezes 2 elevado a 5. 160 igual a 1 vezes 32. Passando o 32 para o outro lado, vai dividir. Então, 160 dividido por 32, a gente chega no 5. Então, A1 é igual a 5, certo? Mais uma vez eu falo, vai depender de como que vocês querem fazer. Vai depender do exercício, tá? Então, tem situações que vai ser melhor fazer desse jeito aqui, vai ter situações que vai ser melhor fazer desse jeito aqui. Então, vamos agora para o último exemplo. No APG, temos A5 igual a 64 e A1 igual a 4. Determine a razão e escreva a APG, tá? Então, nesse caso, a gente tem o primeiro termo, que é 4, 2, 3, 4, e tem o quinto termo, que é 64, tá? Então, usando a fórmula, o AN, a gente vai usar o A5, que é 64. Eu vou usar mais a fórmula porque é o jeito que geralmente as pessoas têm mais dificuldade. O A1 é igual a 4. O N vai ser 5. E a razão é o que ele está pedindo, certo? Então, aqui eu tenho a N igual a 1 vezes Q elevado a 5 menos 1. Peraí. Eu já fui direto aqui. Então, eu vou colocar N menos 1 aqui, ó. Desculpa. Agora que eu vou substituir. Então, 64 igual 4 vezes a razão, eu não sei quem é, o expoente 5 menos 1. Nesse caso aqui, ó, a gente vai pegar o 4 e passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 64 dividido por 4 igual a razão 5 menos 1, 4, certo? 64 dividido por 4 dá 16, igual Q elevado a 4. Continuando aqui do lado, então a gente tem 16 igual a Q elevado a 4. Aqui é potência. Potência passou para o outro lado, vira raiz. Então, raiz quarta de 16. Qual o número que elevado a 4 dá 16? Nesse caso, vai ser o 2, porque 2 elevado a 4 dá 16, certo? Então, a razão aqui vai ser 2. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32.
vezes 2, 64. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, galera!